Olá, Conexão Empresarial, mais uma vez, entra na sua casa pela Doc TV e pela Rádio Ativa, a rádio web das Faculdades Integradas de Caratinga. Nós temos o prazer hoje de dar soluções para você. Quando tem problema, todo mundo quer soluções. Por isso nós trouxemos um empresário de Caratinga que no nome da empresa dele tem a palavra soluções. Nós convidamos o Alisson Augusto da Silva, da Way Soluções, para falar um pouquinho mais da sua empresa. O Alisson, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Muito obrigado, Folia. É uma satisfação estar aqui presente e compondo junto com outros empresários que já participaram. Então vai ser muito benéfico estar participando aqui hoje e contribuir. Eu que te agradeço por você ter vindo. O Alisson, antes de nós chegarmos no nome hoje da Way, ela se modificou ao longo dos anos, né? Sim. Como é que você sempre foi empresário? Como é que você não nasceu empresário, né? Como é que você tomou a decisão de montar o seu negócio e como é que ele surgiu? Diferente da lógica padrão de gestão de negócios, de você estruturar um plano de negócio, então foi um entusiasmo. Foi uma identificação de uma oportunidade, na época ainda estudante do ensino médio, inclusive aqui da rede Docton também, era dos cursos técnicos, ainda processamento de dados. Geração 90. Exatamente. Mas qual o capital que vocês tiveram para começar essa aventura? Eu vou comentar, Furívio, é uma situação até mais inédita e engraçada. Um dos equipamentos que a gente conseguiu adquirir, a partir de um dos sócios, o pai dele tinha uma propriedade rural, ele vendeu uma das vacas e a gente comprou o nosso primeiro computador. A segunda máquina nós alugamos durante um certo período para iniciar as atividades e nós abrimos com dois PCs. E aí vocês começaram um cursinho de informática com 2 computadores? 2 equipamentos. Fizemos nosso primeiro cartaz. Existe uma planilha que foi feita de forma rascunhada em relação tanto aos nomes quanto também à perspectiva de materiais, cadeiras, mesas, alguns outros acessórios eletroeletrônicos, e a partir daí iniciou o curso. E teve já uma grande... E começou só para me entender, e ele funcionava onde? O primeiro endereço nosso era Dom Pedro II, número 37. E cabia quantas pessoas ali? Nós fomos privilegiados em relação ao espaço. O pai de um dos sócios, na época, ele tinha um imóvel, era o imóvel próprio, cedeu as salas. Então a gente não teve um custo inicial com a locação do imóvel. E você tinha só 2 pessoas por hora? Exatamente. Então era um curso personalizado. Era um curso personalizado, algo que não era tão comum na época, mas aí tem um porém também. Na época, como as outras empresas praticavam também, a gente tinha, por exemplo, eram 2 pessoas por computador. O computador ainda era uma raridade. Então essa aquisição dos 2, então eram 4 pessoas por horário, considerando duplas. E vocês ofertavam o quê? Os primeiros cursos a gente pode considerar aí do MS-DOS. A pessoa fazia um curso de introdução à informática, aprendendo as operações principais para ligar o computador, entender sobre os componentes. E existia o curso do MS-DOS para entender os comandos, grande parte na época em inglês. E a partir daí usava alguns programas gráficos, editor de texto, a gente pode chamar, era WS, WordStar, um dos primeiros editores. E essa primeira fase de implementação durou até que ano? Você começou em 95? Isso, a gente pode considerar que essa parte de adaptação foi para a gente, como a gente não tinha uma experiência de gestão, a gente não teve um suporte tão direto, mais próximo, a gente durante uns 3 a 5 anos de adaptação, de articulação. E como é que era a governança entre vocês 4? Era todo menino novo, 17, 18 anos de idade. Exatamente. Para poder abrir a empresa, foi necessário ter uma emancipação de alguns membros do grupo. Eu, inclusive, precisei fazer uma certidão de emancipação. A gestão, ela era, da mesma forma que foi iniciada a empresa no entusiasmo, ela era, vamos considerar, bem amadora. Nós tínhamos, por exemplo, sonhos, tínhamos vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível. Um ponto favorável grande era que o grupo tinha um diálogo aberto, eram pessoas bem transparentes uma com a outra, confiáveis, e tinha um ponto que é o máximo, que é a situação de gostar do que fazia. Então a gente estava sempre disposto a estudar, não tinha horário, fazia uma mediação de compra de livros e fazia uma permuta no sentido de trocar experiências. Mas aí, e essa primeira fase de aprendizado, ela gerou lucro?
Sim. Você se sustentava com aquilo ali? Existia uma receita que conseguia manter os custos. Porém, algo que era benéfico no início foi, em parte, o grande vilão para depois assimilar grande parte dessa receita no primeiro montante que a gente passava a ter. Primeiro, restituição do valor de um dos sócios pela vaca que o pai dele havia vendido e adquirimos o computador. Então a gente teve que restituir esse valor para ele. E foi até no momento que afastou um dos sócios. Tivemos também um momento que a gente precisou colocar em dia os aluguéis. Isso, por uma questão de diálogo, não havia sido conversado, mas chegou o momento que a gente precisou, até por consideração pelo período que nós ficamos e tudo. Então houve uma negociação flexível em outro montante, de uma época promissora também, com um número considerável de matrículas, tivemos que fazer esse acerto. E como é que vocês conseguiram fazer os investimentos ali? Os investimentos aconteciam à medida que a gente percebia uma necessidade. Principal delas, aquisição de equipamentos. Essa era o foco principal. Vocês ficaram quanto tempo só com 2 computadores? Não consigo precisar aqui agora, mas eu creio que em torno de 5, 6. Os primeiros 5, 6 meses? Não. Foram aí, bom exemplo. Começamos com as 2 máquinas, uma alugada, fizemos esse acerto com um dos sócios. Vamos considerar entre 4 e 5 anos. Para ser 2 máquinas? 2 máquinas. Então, eu posso dizer que esse foi o primeiro ciclo da CSS. Exato. E aí, quando é que começou o salto? Nós tivemos um salto maior quando os equipamentos começaram a ser financiados. A gente conseguia ter, por exemplo, acesso melhor nas lojas. O número maior de lojas começou a comercializar. E aí sim a gente conseguiu fazer a aquisição de uma quantidade maior de equipamento e expandir as salas. Então a gente tinha mais de uma sala simultânea. Ainda na Pedro II? Mesmo endereço na Pedro II. E aí vocês chegaram a ter quantos computadores? Isso foi em 2000? Exatamente. Nós tivemos aí, vamos colocar aí, em torno de 6 a 8 computadores. É como se nós tivéssemos quadruplicado. Eu fico imaginando, é interessante a gente contextualizar essas histórias, porque quem está assistindo agora fala assim, olha, mas uma empresa de treinamento que tinha 2 máquinas era difícil. E é bom ressaltar para os meninos novos, né, que não viveram a década de 80, nem início da década de 90, o Brasil tinha reserva de mercado na informática. Você só podia comprar computador feito no Brasil. Ele era 8 vezes mais caro que um computador americano, e a capacidade dele era 1/4 de processamento se for memória do computador americano. Então era difícil, era caro, a linguagem não era compatível, e nós podemos lembrar, salvo engano, que você pode me corrigir, que no verão de 84, que sabe que foi o verão da Microsoft, foi quando ela lançou o PC nos Estados Unidos, né? E nós fomos ter uma onda que começou a expandir no Brasil por volta, você falou, 95, 96, 97. Eu lembro quando eu trabalhava como controle numa concessionária, uma SA, eu fui o primeiro a ter um computador individualizado, porque os americanos, que eram sócios, queriam ter controle efetivo. Todo mundo tinha computador coletivo, só eu tinha um computador para mim, porque eu tinha que controlar os processos, recursos e tal. Então era difícil, eu me pego relembrando aqui quando você diz essa fase. E além de que o financiamento era caro. Eu lembro que o meu primeiro computador foi usado. Eu comprei usado, me salvo engano, em 97, que eu comprei meu primeiro computador, e era um desktop, né? E foi algo de 800 reais. Quer dizer, era mais ou menos aí uns 5 salários mínimos na época vigente. Então era extremamente caro você potencializar. E vocês continuavam nessa etapa com os 4 sócios? Não, nesse tempo, quando nós tivemos acesso a um primeiro levantamento de valor, uma receita considerável, um dos sócios se afastou. Ele recebeu uma proposta de trabalho, nós não tínhamos ainda tido uma visão, principalmente gerencial, de dividir responsabilidades a partir do momento que cada sócio pudesse ficar responsável por uma linha de serviço, não exclusivamente aos cursos, só os cursos de informática. Então, até nessa época, vocês tinham exclusivamente uma oferta de serviço? Sim, sim. Exclusivamente os cursos na área de informática. E depois vocês ampliaram essa oferta? Sim. Nós começamos a expandir com outros cursos mais avançados.
E depois de um período, isso podemos considerar nos últimos 10 anos, aí sim a gente começou a trabalhar com outros cursos em outras linhas, não exclusivamente informática, outros cursos profissionalizantes. E aí o meu amigo Alisson vai estar contando um pouquinho mais dessa história no próximo bloco.